Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai focalizar uma proposta já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, uma proposta de emenda constitucional, que obriga o afastamento de candidatos a cargos como presidente, governador e prefeito, em caso de reeleição. Quem está conosco aqui para explicar o sentido, a importância dessa proposta é a sua autora, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, a quem agradeço pela presença aqui. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, Beto, mais uma vez a oportunidade. Eu penso que esta iniciativa parlamentar chega no momento em que você vem seguindo um elenco de proposições, algumas de iniciativa popular, como a Lei da Ficha Limpa, e outras lideradas por organizações não governamentais, a transparência, a lei da transparência, a chamada ética na política. Então, ela está dentro desse viés de correção de rumos para evitar que o uso da máquina pública numa disputa eleitoral torne desigual a disputa, o que é um processo injusto na democracia. Então, veja que as mesmas forças políticas que hoje se opõem a acabar com a reeleição e são contra também o afastamento, mesmo que temporário, do cargo para disputar, foram aquelas forças políticas que, em 1997, foram totalmente contrárias à reeleição aprovada e que beneficiou Fernando Henrique Cardoso. Então, houve toda a sorte. E já naquela época, eu, jornalista como você, a primeira questão que se levantou quando isto cresceu e acabou ganhando a aprovação do Congresso e o uso da máquina pública. Então, nós não tínhamos cultura dessa questão da reeleição e permanecer no cargo, você cria, sem dúvida, uma vantagem desproporcional a quem não tem cargo eletivo. Um dos argumentos que a senhora cita com muita veemência em favor dessa tese é de natureza, esta é a primeira medida da reforma política efetiva. Pode explicar? Muito obrigada, Beto. Foi bem lembrado. Aliás, essa referência foi mencionada várias vezes durante o debate, que foi muito acalorado. Foi acalorada? Foi, imagina, foi ótimo, até porque ali estavam vários ex-governadores, né? Que viveram experiências. Que viveram, o próprio relator, aliás, eu sempre agradeço, porque caiu nas melhores mãos. Todos são muito competentes, mas o Luiz Henrique, o senador Luiz Henrique, foi o relator, ele fez uma argumentação tão cristalina, tão convincente, usando até o próprio exemplo dele, né? Porque ele disse, veja, eu fui candidato à reeleição, ele se afastou voluntariamente. Ele não era obrigado. Não era, claro. Mas ele fez por uma questão de coerência, ele fez, eu acho que foi um gesto, assim, Por isso o Luiz Henrique tem a força que tem em Santa Catarina. Ele é diferenciado, é um político realmente que eu tenho grande orgulho de ser amiga do senador Luiz Henrique, mais do que colega, mas ser amiga dele, por respeitá-lo muito. Pela habilidade política, eu convivi muito com ele quando deputado, depois como governador, prefeito da cidade de Joinville, que é a cidade dele. Mas ele foi habilidoso porque ele disse o seguinte, veja só, eu quando fui candidato à reeleição, era governador e ele se reelegeu com uma folga muito grande, eu tomei a iniciativa voluntária de sair. Então eu não precisava ter saído, eu podia ir até no dia da eleição no cargo de governador. Né? E aí eu, governador, para ser candidato ao Senado, eu tive que sair, né, bem antes, porque a lei é assim. Então, veja, para mim é incoerente até a lei sobre esse aspecto, né? Quer dizer, você teve que se afastar do cargo para isso. E, na verdade, o mando, né? Quer dizer, o poder que tem um prefeito ou um governador ou um presidente da República e os seus adversários, no caso de uma reeleição, é desproposital. Agora, onde que ocorrem os casos em que se misturam as atividades, as prerrogativas
de um candidato e de alguém que está no exercício de mandato. Como é que a senhora podia citar experiências que lhe levaram a fornecer? Como se mistura, não. Eu penso que desiguala, por isso a minha preocupação. E também porque, digamos, o uso da máquina pública, a máquina pública, ela já diz pública, portanto ela é de todos. Ela não pode ser usada em benefício de um grupo político, de um partido ou de uma pessoa, de um candidato. A máquina pública, o dinheiro é público. Então, nesse momento, você vê iniciativas que têm um cunho meramente eleitoral. E aí aquela máquina pública se presta a fazer a divulgação, a botar um anúncio de um programa que é lançado meramente com um aspecto eleitoral. E aí fica com uma capa assim de normalidade. Mas se você basta que você tenha um mínimo critério de avaliação crítica, que nós jornalistas temos obrigação de tê-la, que é exatamente entender o que está por trás disso. Né? Hoje o cidadão, felizmente, com as redes sociais, ele é hoje um cidadão vigilante. Ele está muito mais atento, ele já sabe que quando fica segurando determinado aumento da gasolina, segura aumento, tem uma eleição. Mas isso tem um custo para a sociedade amanhã. Ou depois de amanhã, Beto, você que conhece bastante economia. A questão da energia elétrica, a mesma coisa. Então, você desorganiza um setor importante aí e em nome de um projeto político que você pode comprometer o país. Não, eu acho que não. A gente tem que ter clareza, nós temos que ter assim, também muita responsabilidade. Não quero personalizar, como se diz, nem fulanizar isso. Eu só estou dando 2 exemplos que foram. Mesmo o projeto do congelamento que houve, do Plano Cruzado. Você lembra disso, Beto? É verdade. Como foi? Quer dizer, o Plano Cruzado elegeu todos os governadores, só um não foi eleito, que foi de Sergipe. É verdade. Sergipe. Então, ficou tão... É porque a gente se lembra sempre que foi só um. E logo após a eleição, veio o Plano Cruzado 2. Veio, exatamente, o Cruzado 2. Exatamente, um pacote que desfez aquilo que era o congelamento. É verdade. Então, a economia foi desorganizada, né, em nome... Claro, havia o interesse de fazer, mas ele teve muito mais um componente de interesse eleitoral do que propriamente de uma questão do ponto de vista do interesse do país. Porque, normalmente, a medida de interesse do país, ela nem sempre é doce, ela é amarga. E precisa comunicar bem à sociedade daquilo que está sendo feito. Então, por isso que os governantes costumam não tomar decisões amargas, mas essa é a diferença entre um estadista né, e um político comum. O estadista não pensa na próxima eleição. Nessa sessão acalorada, que teve um debate acalorado, houve por vários dos senadores, uma lembrança de que o problema também estaria ligado à existência da reeleição. A senhora admitiria, senadora, que, por exemplo, enquanto existir o Instituto da Reeleição, é que propostas como a da senhora, essa que a senhora está apresentando, essa PEC, fazem sentido? Depois poderia ser alterada? Eu não te respondi porque a gente começa a falar e se entusiasma com a argumentação, mas, Beto, você falou da questão de que já que não houve reforma política, isso era um primeiro passo, né? Então, alguma iniciativa que dê ao eleitor a sinalização de que nos preocupa isso. Então, pelo menos isso, tá? Um sinal. Um sinal. Então, esse é o primeiro ponto. Não houve reforma política, houve uma meia-sola de não ter parentes no Senado, aquelas coisas muito, eu diria assim, superficiais, né? Muito superficiais. O grande debate que se fez, exatamente o senador Eduardo Braga, que foi governador do Amazonas, agora de novo candidato ao governo do Amazonas nas eleições deste ano, ele suscitou exatamente isso, mas o que ele disse, olha, é muito boa a iniciativa da senadora Amélia, mas eu, por coerência, a minha tese é acabar com a reeleição, 5 anos de mandato para todos os caras, para o prefeito. O que acontece? 5 anos a senhora concorda com a tese? Eu acho que é perfeita. É perfeita a tese. Sempre terá um problema, e também hoje já sou favorável à coincidência de mandatos, mesmo que eu tenha sido alertado algumas vezes, mas aí quando um partido é forte, está no governo, você vai ter que digamos, o peso que esse partido que está no poder exerce sobre as outras instâncias, né? Mas hoje você vê tranquilamente que há uma pulverização
mobilização. O PT, que está no poder, não é o dono de todos os estados, né? Ele está em poucos estados. Então, o PMDB está forte, o PSDB está em muitos estados, o PSB está muito forte, né? Então, hoje você vê. Então, essa tese, a coincidência vai ajudar. Porque nos estados e nos municípios a realidade muda um pouco. Mesmo que, no caso da reeleição, o peso dela é um peso específico, que é o peso de beneficiar quem está com a máquina na mão, que tem o diário oficial, o documento que esteja, né, para nomear, para desnomear a caneta, a famosa caneta na mão. Então, eu sou favorável, hoje também defendo a coincidência de mandatos, fazer uma eleição, porque sabe, eu acho que é uma questão de desgaste, é uma questão, o próprio processo, você já vai fazer, hoje nós já sabemos, fazemos uma eleição hoje, por exemplo, quando você faz uma eleição, é presidente e governador, você não só faz isso, é senador, você vota para deputado estadual e deputado federal também. E aí você já sabe fazer, a urna eletrônica é eficiente, é muito rápido. E hoje nós elegemos de 2 em 2 anos. Né, é muita eleição. Eu acho que você, se conseguisse encontrar uma forma de ajustar 5 anos de mandato, claro que alguém vai ganhar, né? Alguém vai sair ganhando aí 1 ano a mais ou fazer mandato tampão, que não é uma coisa muito legal, mas pelo menos para ajustar a um sistema bem democrático. Pensando em algo mais duradouro, né? Porque 5 anos o governante pode, digamos, realizar coisas, fazer algumas coisas, então eu acho que é perfeitamente possível. Eu concordo com a tese do senador Eduardo Braga. Aliás, muitos dos que estavam ali. Agora, também houve uma... Eu fiquei assim gratificada, porque a iniciativa é uma iniciativa singela, né? Uma tentativa de você tentar moralizar e tornar mais equilibrado o jogo. Então, ali, por exemplo, o senador Pedro Tax, que para mim assim, eu respeito muito pela sua profundidade na área jurídica e política também, institucional. O próprio senador Ricardo Ferraço, o senador Eunício Oliveira, com uma argumentação bastante consistente, senador Aloysio Nunes Ferreira, consistente para a defesa da tese da relatoria do senador Luiz Henrique. Então, a gente venceu uma batalha, que é uma batalha pequena, mas é uma batalha. E aí o relator, como você pôde ver, Beto, ele aperfeiçoou, ele fez um aperfeiçoamento. Ele mudou ali. Ele mudou. No meu caso, eu estabeleci... A partir de quando? Né? Ele tinha que sair 4 meses antes da eleição. E ele precisou a data no ato da oficialização da candidatura pelos respectivos partidos políticos. É uma mudança razoável, né? É uma mudança absolutamente correta, acho que é de bom senso também, né? Então, isso, só espero que isso não como diz o ditado espanhol, né? Eche a la ley, eche a la trampa. A lei e a trampa que se fará, é o pulinho do gato, né? O pulo do gato nesse negócio, é que os partidos aí, havendo a aprovação no plenário, só volta ao plenário do Senado, é que aí se deixe para muito tarde para fazer a oficialização das candidaturas. Senadora, me conta aqui uma coisa para os nossos telespectadores todos, né? Foi aprovada a PEC de sua autoria na CCJ. Na CCJ. Nós estamos num ano eleitoral. É claro que não terá validade para agora. Não muda-se a regra com o jogo andando, né? Exatamente. Mas, digamos assim, nós temos agora muitos senadores e deputados que são candidatos ou que são ligados aos esquemas partidários de ficar ou permanecer veja ou só não. o caso do senador Eunício Oliveira, por exemplo. Ele é candidato no Ceará. Vamos falar nele. Candidato no Ceará. Ele participou ativamente do debate. Muito bem. Então, por exemplo, ele poderia, e ele não o fez, ele poderia dizer assim, não, eu sou contra, porque ele seria beneficiado para não sair do cargo. Sim. Ele seria atingido por essa lei. É verdade. Pela minha lei, né? De se afastar. E ele defendeu ardorosamente, ou seja, ele é uma coisa de princípio, a defesa das questões éticas, das questões de reduzir o custo do uso da máquina. Então, muitos dos ali, o senador Eduardo Braga será candidato no estado de Amazonas, então muitos trataram de colocar essa questão, defenderam o senador Pedro Tax, candidato lá no Mato Grosso, o senador Ricardo Ferraz pode ser candidato no Espírito Santo. Então, veja só, esses todos defenderam o projeto. Nós temos... E eles poderão, né, se forem eleitos, se disputarem a reeleição... Quando chegarem a vez deles. Se até lá eu desejo, sinceramente, que se altere a reeleição, que se acabe com a reeleição, mas é tão difícil, né, Beto? Mas o curioso é que nesse debate se perfilaram posições, algumas que foram no passado contra a reeleição, ou
que são a favor da reeleição, mas são a favor da lei também. Então, quer dizer, tiveram vários posicionamentos. Que aparentemente contraditórios ou incoerentes. Uma posição lá em 97 e hoje outra posição. Mas isso é do processo político, né? Por exemplo, eu mudei aí em relação à questão de coincidência de mandatos, de eleições, né? Fazer eleições, todas elas numa mesma data. Eu não era favorável pelo risco dessa força que tinha. Os exemplos eram cruzados, mas você não pode fazer regra com base na exceção. Você tem que fazer regras com base na própria regra, né? Na própria, assim, no próprio. Muitos levantaram, mas aí o governador tem que sair, se o vice for candidato. Tudo bem, ele também não, ele fica impossibilitado. Aí o presidente da Assembleia, pela ordem, né? No caso dos estados. Senão, qual é o problema de um presidente de um Tribunal de Justiça assumir? Seria a maior demonstração da normalidade democrática e institucional do país. Que um desembargador assuma, faça a gestão lá. Tem uma assessoria sempre, né? Não sei se alguém já lhe fez essa pergunta, mas o afastamento de um presidente da República pelo caso previsto nessa lei, essa proposta constitucional, provocaria instabilidade política? Nenhuma instabilidade. Nossa, nós temos casos aí, né, claros. Veja, digamos agora, o presidente, digamos, se tivesse já em vigor a lei, né? O vice-presidente, Michel Temer, né? E temos os últimos vices da melhor qualidade, vices que não incomodaram, né? Como não tivemos no passado. Então, o próprio José Alencar, né? De saudosa memória, pessoas muito serenas, não conflitantes. O Michel Temer é um conciliador, né? O próprio partido seria interessante ele assumir, abrir mão de uma candidatura a ficar na reeleição, a comandar Porque, no caso, o vice não poderia também ser candidato, Não, né? não poderia por isso, exatamente. O PMDB, nessa hipótese, exato, estamos falando hipoteticamente, exato, hipoteticamente, deveria encontrar, mas ele também sairia. há tantos quadros lá no aí diz, PMDB. mas a máquina... Não é. Nós temos que criar sinais de disposição de mudar. Isso, eu acho que o importante é isso, Beto. O problema concreto que a senhora levanta é o uso da máquina em favor de um determinado jogador no jogo andando. E a distância entre o candidato e os candidatos de oposição. Desequilíbrio, né? O desequilíbrio, exatamente, é isso aí, o desequilíbrio. A desvantagem competitiva. Muito bem. Senadora, como é que a senhora imagina que haverá agora a continuidade, né, de tramitação dessa proposta? Como ela foi aprovada ela já vem para o plenário do Senado. Eu acho que o Senado poderia, até foi a sugestão muito oportuna do senador Luiz Henrique, de abrir um debate no Senado, porque com a transmissão ao vivo na TV, todos os senadores se manifestando, com a população também, né? Porque a TV Senado tem grande audiência, né? Tem uma audiência muito grande. Eu sou do Rio Grande do Sul, que tem lá uma área de comunicação muito bem feita, no Brasil todo, mas eu falo, porque lá eu conheço mais, né? Sou de lá, trabalhei na comunicação, então eu vejo, mesmo tendo assim, todo o aparato de empresas que operam lá, a TV Senado tem uma grande audiência no Rio Grande do Sul. O gaúcho gosta de política, se envolve com política, gosta de debater. Historicamente. Opina, exatamente. Isso é bom, é muito bom. Pode incomodar alguns, né? Mas olha, e quando a pessoa pisa na bola, pode ter certeza que leva chumbo. Chumbo no sentido de... Bom sentido. No sentido de levar chumbo. Na contra-argumentação democrática. Exatamente. O chumbo é nesse sentido. Senão daqui a pouco já vão dizer, é a senadora defendendo violência. Não, leva chumbo, leva crítica, é criticado, é atacado, né? Então, o chumbo é no sentido... Né? Senadora, queria agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania. Nós estivemos conversando com a senadora Ana Amélia, autora da proposta de emenda constitucional que cria a obrigação do afastamento em caso de reeleição de candidatos a presidente, governador e prefeito. A senadora, como ela mencionou mesmo, foi durante muito tempo uma brilhante analista da RBS, comentarista e também do Jornal Zero Hora. 33 anos. Olha, Beto,
Te agradeço mais uma vez uma oportunidade. Aqui a gente conversa, o bom, assim, que não é uma entrevista, é uma conversa. E eu acho que é isso que o telespectador gosta também, é não fazer aquelas coisinhas quadradinhas, né? Um pacote, entrega um pacote para o telespectador, mas uma boa conversa que só é possível quando digamos, o âncora do programa, né, o responsável pelo programa, tem a sua qualidade. Muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram nos enviar aí sugestões, dicas ou críticas ao nosso programa, por que não? O 0800 está aí na sua telinha, veja só, 0800 61 22 11. Ou se quiserem baixar, copiar este ou outros programas da TV Senado, também está aí na sua telinha o endereço para fazê-lo, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.